Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 8º ano. A aula de hoje está na página 66, que dá sequência a atividades do grupo 3, tá? E a gente vai começar com o item 6, a questão 6. Decomponha o radicando em fatores primos e extraia as raízes. Decompor em fatores primos é fazer a divisão, como a gente já sabe. Então, quais são os fatores primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, são exemplos de alguns. Então, eu vou pegar o número 441 e dividir. Como ele aqui não pode ser divisível por 2, eu vou começar a divisão por 3. Dividindo por 3 dá 147. Dividido por 3 vai ser igual a 49. 49 dividido por 7 dá 7, e 7 por 7 dá 1. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, vezes, 3 duas vezes e 7 duas vezes, 7 ao quadrado. Então, aqui dentro da raiz eu coloco 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Vou fazer melhor com a caneta, acho que fica melhor de ver. 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Esses números que estão ao quadrado dentro da raiz quadrada, eles podem sair. Sai o 3 e também sai o 7. 3 vezes 7, 21. Essa é a raiz quadrada de 441. Fazendo a mesma coisa com 225. 225 dividido por 5. Posso dividir por 5, mas o ideal é começar a divisão por 3, tá? Para não mudar a ordem aqui. Então, 225 dividido por 3 dá 75. 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, dá 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, aqui, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado já tem. Esse 3 sai e o 5 também sai do radical. 3 vezes 5, 15, é o resultado da raiz quadrada de 225. Para 144, se eu for fatorar 144, o resultado vai ser, eu vou adiantar um pouco para não ficar muito longo. Fatorando do mesmo jeito que eu fiz esses dois, vai dar 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Lembra que o índice do radical aqui é 2. 4 dividido por 2 é 2, dá 2 ao quadrado. E 3 repete aqui na resposta. 4 vezes 3, 12. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. 216, na raiz cúbica, fatorando dá 2 à terceira, vezes 3 à terceira. 3 na raiz cúbica sai, 2 sai e o 3 também sai. 2 vezes 3, 6, tá? Então, aqui eu tenho as respostas após a forma fatorada de cada uma desses radicais. Vamos à próxima questão. Um certo colégio do Rio de Janeiro, 3/5 dos alunos torcem pelo Flamengo e dos restantes 2/3 torcem pelo Vasco. O colégio tem 1.275 alunos. Que fração dos alunos torce pelo Vasco? Então, para a gente começar, a gente vai raciocinar a respeito das frações que são mostradas aqui, 3/5 torcem pelo Flamengo. Então, 3/5 Flamengo. 3/5 mais 2/5 dá 5/5, que é um inteiro, é o total geral. Então, se eu tirar do inteiro, tirar 2/5, fica faltando, se do inteiro eu tirar 3/5, fica faltando 2/5. Então, 2/5 torcem para outros times, porque eles todos, juntando os que torcem pelo Flamengo e os que torcem por outros times, formam um inteiro, tá? Então, aqui eu vou calcular 2/5 vezes 2/3. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Então, 4/15 é a fração dos que torcem pelo Vasco. Letra B. Quantos alunos torcem pelo Flamengo e pelo Vasco? Aqui quer a quantidade, não mais a fração. Então, o Flamengo é 3/5 vezes 1.275 alunos.
E os que torcem pelo Vasco, 4/15 vezes o total de alunos, 1.275. Então, 3/5 vezes 1.275 e 4/15 vezes 1.275. 3 vezes 1.275 dá 3.825. Dividido para 5, igual a 765. E aqui eu tenho 4 vezes 1.275, igual a 5.100, dividido para 15, igual a 340. Então, Flamengo e Vasco. Quantos são torcedores do Fluminense? Se ele tivesse falado no enunciado que só eram os 3 times, eu faria o total menos aqui a soma dos torcedores do Flamengo e do Vasco. Mas aqui não contém informações suficientes para responder essa pergunta. Porque pode ter outros times. Não contém informações suficientes para responder essa pergunta, tá? Vamos à questão 8. Complete o texto com palavras e números adequados. A planta de uma casa foi desenhada na escala de 1 para 50. Significa que 1 centímetro na planta representa 50 centímetros na realidade. Portanto, 1 metro na realidade é representado por 2 centímetros. Na planta, 2 centímetros na planta. A largura das portas internas da casa é 70 centímetros na planta, que corresponde a 14 milímetros, já tem milímetros, na planta. As dimensões da cozinha são 6 centímetros e 8 centímetros. Então, 6 vezes 50 e 8 vezes 50. Então, o resultado é 3 metros e 4 metros. E, portanto, para revesti-lo serão necessários 4 vezes 3, 12 metros quadrados de ladrilhos. Questão 9. A tabela mostra os resultados de uma pesquisa eleitoral por amostragem, na qual foram consultados 1.400 eleitores. No município, há 44.800 eleitores. Supondo que a tendência observada na amostra se reproduza na eleição, ou seja, admitindo que na eleição a votação seja diretamente proporcional aos resultados da pesquisa, quantos votos terá cada candidato? Então, aqui tem o nome dos candidatos e a quantidade dos votos. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa entender aqui qual foi a escala em relação à quantidade de eleitores e consultados e eleitores gerais. Então, aqui é 1.400 consultados e o total é 44.800. Então, cortando os zeros aqui para ficar mais fácil a simplificação, 14 dividido por 14 dá 1, 448 dividido por 14 dá 32. Então, significa que cada um voto vale 32 vezes, tá? Na realidade. Então, observando essa escala e essa proporcionalidade como o problema mostrou. Então, a gente vai pegar aqui Vera da Pousada e vai multiplicar a quantidade de votos que ela teve por 32. A mesma coisa com José Garcia, 600 votos vezes 32. Para ter uma noção, na realidade, quantos votos ele teria se a pesquisa se comprovasse. Então, Vera teria 713 vezes 32, 22.000 votos, 22.816 votos. E José, 600 vezes 32, dá 19.200 votos. Questão 10. Um ciclista decidiu percorrer os 500 quilômetros da estrada Rio de Janeiro-Vitória no primeiro dia. 500 quilômetros. Vamos de novo. Um ciclista decidiu percorrer os 500 quilômetros da estrada Rio de Janeiro-Vitória. No primeiro dia, fez 1/4 do percurso. No segundo dia, muito cansado, percorreu 2/5 do que havia percorrido no dia anterior.
a pergunta: no final do segundo dia, que fração do caminho ainda faltava percorrer? Então, a gente precisa calcular 1/4 ou 2/5 de 1/4. Vamos lá. Calculando 2/5 vezes 1/4, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 4, 20. Simplificando essa fração, 2 por 2 é 1, 20 dividido por 2, 10, dá 1/10. Então, ele percorreu 1/10 do caminho. Então, 1/4 mais 1/10 dá... a fração resultante, a gente precisa fazer o MMC. De 4 e 10 é 20. 20 dividido por 4, multiplicado, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 10 dá 2 vezes 1, 2. Então, 7/20 foi o que ele percorreu. Então, o que é que falta para o total? Se o total é 20 e 20, que é um inteiro, 20 menos 7/20, 20 menos 7 é 13. 13/20 é o que ele falta percorrer. Então, resposta, 13/20. Quantos quilômetros o ciclista percorreu nos 2 primeiros dias? Então, são 7/20 vezes os 500 quilômetros. Então, vamos simplificar logo aqui. 7 vezes 50 dá 350, dividido por 2, 175 quilômetros. Então, 175 quilômetros é a resposta. Quanto falta para completar? Restam para terminar a viagem, se são 500. E ele já percorreu 175 quilômetros, faltam 325 quilômetros para completar o caminho e terminar a viagem. Com isso, a gente finaliza as atividades do grupo 3, da página 67.